excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, comunicador, comunicadora ou futuro comunicador, futura comunicadora, mas para você que está buscando uma evolução, para você que quer melhorar a sua comunicação e buscou o grande mestre Márcio Seixas para te ajudar nessa empreitada. Eu sou o professor Caco Pena e estou muito feliz em poder estar ao lado dessa equipe maravilhosa do pessoal do Fórmula da Comunicação Envolvente, falando um pouco para você a respeito da língua portuguesa e, mais do que isso, da linguagem aplicada à comunicação. Só me apresentar rapidamente para vocês, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, tenho dupla habilitação em português e em linguística. Então, além de ser gramático, eu sou linguista. E esse raciocínio da linguística, de ver a língua como uma ciência, de ver a língua como algo muito além de um punhado de regras a serem decoradas, é esse raciocínio que traz a magia da aplicação da linguagem aos diversos contextos da comunicação. E é disso que a gente vai falar aqui. Você não vai sair desse nosso módulo como um chato gramatical. Pior coisa que tem são os chatos gramaticais, não é verdade? Aquele cara que tem o conhecimento da normativa e fica corrigindo as pessoas na rua. Não é assim que se fala, é assim. Não é assim que se fala, é assim. E que muitas vezes comete fugas muito piores do que aquelas que ele tanto se preocupa em corrigir nos outros. Não tem nada pior do que isso. Então, a nossa função aqui no nosso módulo de língua portuguesa não é fazer você virar um chato gramatical. Longe de mim, longe de mim. Eu mesmo confesso que não corrijo ninguém na rua, não corrijo. Muita gente escreve e-mails para mim ou conversando, fala, deve ser estranho, né? Fico tenso mandando e-mail pro professor de português, deve ficar corrigindo. Cara, eu não corrijo ninguém e vou te explicar por quê. Nos nossos próximos vídeos você vai entender muito bem a questão da variante linguística, as questões da situação, tudo que influencia o contexto da comunicação. O principal, quando você usa a linguagem na comunicação, é você se comunicar com clareza. Por isso que o primeiro módulo do nosso módulo, nossos primeiros quatro encontros vão ser sobre a aplicação da linguagem no dia a dia. Todos os elementos que influenciam na maneira como eu lido com a linguagem, muito além de assim é o certo, assim é o errado. Qual é o contexto natural em que aquilo vai acontecer? Muitas fugas à norma padrão são permitidas e aceitáveis em muitos contextos. Eu falo pra caramba. E é natural, eu não vou falar pra vocês assim, eu falo pro caramba, você pode pegar tudo que eu falar, não vai ter um erro. Não, nem me preocupo com isso. Você percebe que quando a gente fala, o nosso pensamento produz a mil, certo? E eu vou falando, eu me policio às vezes para falar devagar, mas falo rápido, a hora que eu empolgo com o assunto. E às vezes eu começo a pensar uma estrutura, de repente eu resolvo falar outra coisa, e quando eu vejo ficou uma falha de concordância, ficou alguma coisa, quando eu reassisto ao vídeo eu falo, putz, olha só, essa concordância ficou fora do lugar, aquilo ficou fora do lugar, poderia ter melhorado. Sempre tem, claro. Agora, nesse contexto, a comunicação fica prejudicada. Muitas vezes são pontos que até passam despercebidos no momento, né? Muitas vezes, pontos que só eu fico aqui me matando, mas o interlocutor mesmo nem percebe. Às vezes percebe, mas não compromete a comunicação. Agora, existem fugas e fugas. Se eu chegar aqui num contexto como apresentador, como um comunicador e mais na posição de professor, ainda com o agravante de ser de língua portuguesa, e soltar um nós vai,
soltar uma mortandela, um mindinho, uns problema, não falar os plurais, aí os meninos vai, aí são outras fugas, outra natureza das fugas. O que eu quero que você saiba, e a função das nossas primeiras 4 aulas é essa, é que existem contextos e contextos, existem fugas e fugas da norma padrão, existem maneiras e maneiras de usarmos a nossa linguagem a nosso favor. A linguagem é para ser usada a nosso favor, não é para ser um trauma para ninguém a comunicação. Ai não, eu não posso errar o português. Ai meu Deus, não posso errar o português. E o cara fica tenso porque não pode errar o português e acaba nem conseguindo se expressar de tanta preocupação. Relaxa, calma, vai. O importante é você ter alguns tópicos principais. Aquelas fugas, como eu te falei, que comprometem a comunicação. Aquilo que seu interlocutor que conhece a normativa no contexto formal vai pensar e falar, opa, pera, aí não. Ou mesmo, uma coisa também é uma comunicação como essa nossa, que eu vou falando, de improviso. Outra é aquela apresentação de evento que você vai fazer, em que você planeja o seu texto, você escreve o texto, tem um texto lá para ser dito. É você, radialista, meu amigo radialista, que vai fazer um testemunho sobre um produto que você vai vender. Você monta o texto, tem erros grosseiros, tem fugas grosseiras naquele contexto que não poderia ter, que comprometem a comunicação. É você, advogado, que vai chegar na frente do juiz e quando começa a falar, como eu te falei agora, algumas quebras de raciocínio podem acontecer, uma concordância que não comprometa, não um ponto do nós vai, mas alguma concordância que fuja, uma regência que de repente não bateu bem naquele contexto e falou uma coisa, tudo bem, mas outras fugas que não podem acontecer, que vão comprometer a sua comunicação, certo? Então, o que a gente tem que ter bem claro, e a função das nossas 4 primeiras aulas, eu faço muita questão que você assista com muito carinho a essas 4 primeiras aulas, saiba que eu as gravei com muito carinho, com muita paixão para você, justamente para você internalizar isso, entender o que é o trabalho com a linguagem e tudo que a gente vai considerar no nosso contexto na hora de usar a linguagem, certo? Depois a gente vai falar sim das principais conjugações verbais, vou falar de principais verbos irregulares, conjugações que você não pode trocar, que comprometem a sua comunicação. Por exemplo, como eu te falo, se eu for escrever tudo que eu vou falar para você durante todo esse curso, com certeza, muitas coisas na escrita, em uma revisão escrita, eu teria de arrumar, com certeza, já estou me preparando de antemão para isso, porque não vou ficar preocupado enquanto eu estou falando. Mas eu não posso aqui dizer que eles se entreteram. Eu não posso dizer que o policial deteu o bandido. Então tem algumas conjugações de verbos irregulares que, se eu cometo, aí é questão conceitual. Caco, mas eu não posso falar entreteram? Eu não posso falar que o policial deteu os bandidos? Como que é isso? Você vai ver essas e outras conjugações importantes na nossa aula de verbos, a partir depois do nosso módulo de linguagem e comunicação. Depois eu vou te falar também de regências verbais, regências importantes. Quando eu cheguei em casa, formalmente eu não cheguei em algum lugar, eu cheguei a algum lugar. Quando eu cheguei a casa, fiz tal coisa. Quando eu cheguei ao clube, quando eu cheguei ao shopping, verbo assistir, no sentido de ver. Então eu estou lá apresentando o meu evento formal. Assistam agora ao filme sobre o produto, sobre o cliente e tal. Assistam a algo, não vamos esquecer dessa preposição. Mais uma vez, quanto maior
o nível de formalidade da minha comunicação, mais eu preciso me preocupar com esses pontos. Eu tenho um texto pré-planejado, eu vou falar de improviso, então eu preciso internalizar muita coisa. Como eu internalizo? Jogando para o dia a dia. Principais pontos que a gente percebe que comprometem a comunicação em um contexto de formalidade. Conjugações de alguns verbos, vou te passar um por um dos principais. Regência de alguns verbos também, vou te passar essas regências importantes. Casos principais de concordância. Vamos tomar cuidado com algumas concordâncias, alguns pontos que muita gente me pergunta, Caco, aqui é assim ou assim, né, da concordância? Como que eu faço concordância? Vou te falar os principais pontos da concordância verbal e nominal. Algumas palavras que, por exemplo, não pluralizam. Então, se eu falar para você que eu comprei 3 blusas laranjas, eu tenho uma fuga norma padrão aí. Vou te explicar essa e outras fugas em relação à concordância na nossa terceira parte, quarta parte, né? Primeiro linguagem de comunicação, depois verbo, depois regência, depois concordância. E nas nossas aulas finais, a gente vai 2 aulas pelo menos, né? Eu ainda não gravei, estou falando, me apresentando para vocês antes de fazer a gravação dessa parte, mas pelo menos 2 encontros, talvez até mais, com algumas dicas do dia a dia. Através a gente usa em contextos que não podem ser usados. Você encontra mais informações através do nosso site. Não está de acordo com a norma padrão, você vai entender por quê. Caco, quando eu uso onde, quando eu uso aonde, né? Ontem a presidenta fez um discurso onde apresentou seus novos ministros, não é mais a presidenta, agora é o presidente. Ontem a presidente fez um discurso onde apresentou seus novos ministros. Esse onde não pode ser usado, por quê, Caco? E quando eu uso aonde, como eu te falei? Então esses pontos da norma padrão, algumas questões do dia a dia, além das de conjugação, verbal, de regência, de concordância, essas questões coloquiais, algumas palavras, né, desapercebido, que muita gente usa no lugar de despercebido, não são a mesma coisa. À medida que e na medida em que indicam coisas diferentes, são situações diferentes de uso. O de encontro a e ao encontro de. Então as suas ideias vão ao encontro das minhas. É diferente de as suas ideias vão de encontro às minhas, completamente diferentes. Então, essas e outras questiúnculas, vamos dizer assim, mais importantes para a nossa oralidade, a gente vai falar nas nossas aulas finais. A proposta, como eu te falei então, desse nosso módulo de língua portuguesa é trabalhar com a linguagem aplicada à comunicação. Não quero que você saia corrigindo pessoas na rua, ok? E não vou sair corrigindo pessoas na rua também. Então, a proposta é comunicar. E eu, como comunicador, preciso me dirigir ao meu público. Qual é o grau de formalidade que eu preciso ter naquele contexto? O que influencia na hora de eu decidir isso, certo? Vou analisar esses pontos e aí eu vou adequar a minha linguagem ao contexto de comunicação, sendo sempre flexível às circunstâncias externas, enfim. E é disso que eu vou ter muito prazer em falar com você. Você vê, só que era para eu fazer uma rápida apresentação, mas começo a falar e já me empolgo. Além disso, vale dizer também que eu também sou, além de professor de português, sou comunicador. Então, eu sou dublador, sou ator desde os 13 anos de idade, sou radialista, tenho o registro também de radialismo, tenho o curso de radialismo e sou practitioner em neurolinguística, programação neurolinguística, PNL. Não sei se você já teve o prazer de conhecer a PNL, mas também envolve muito comunicação. A PNL é uma ciência muito interessante que trabalha um pouco com a gente.
a gente, a pessoa, o desenvolvimento do cérebro, como a gente pode extrair o melhor da gente mesmo. E a PNL lida muito também com o outro, com a observação do outro, com a comunicação com o outro em todos os seus aspectos, em perceber o meu interlocutor. Então, muito do raciocínio da PNL, muitos dos pressupostos da PNL eu vou trazer para o nosso curso, e alguns diretamente, alguns eu cito, a PNL fala isso, vamos trazer, vamos ter esse conhecimento. Outros eu uso implicitamente durante as explicações, enfim, mas busquei nesse planejamento do curso com a parceria com o Fórmula de Comunicação Envolvente, busquei elencar os pontos importantes da nossa linguagem, mais do que da nossa gramática, da nossa linguagem, que vão influenciar no seu sucesso como comunicador. É isso que eu quero, poder contribuir com você no seu sucesso como comunicador. Você que já tem sucesso, você que já se comunica há muito tempo, pode, e se você está aqui é porque você sente essa necessidade, pode se comunicar ainda melhor. Você que está ainda desenvolvendo as suas habilidades como comunicador, o que eu posso contribuir para esse momento tão importante de desenvolvimento seu? Muito obrigado por me permitir me dirigir a você e espero que você goste muito do nosso curso, aproveite muito o nosso curso. Mais uma vez, assista com muito carinho, com muito cuidado cada aula, principalmente as 4 primeiras sobre linguagem e comunicação, principalmente essas 4, tá? E todas elas, algumas já foram produzidas, algumas ainda serão produzidas, mas provavelmente quando você estiver vendo isso, já terão sido todas produzidas com muito carinho, com muita dedicação, com muita paixão, para poder, de fato, colaborar com o seu desenvolvimento. E você também pode me acompanhar em outros pontos, além do curso. Você pode me encontrar no YouTube, bota lá no YouTube Prova de Português Caco Pena, principalmente se você estuda para concursos públicos ou pretende prestar concursos públicos. Lá no Prova de Português são resoluções de questões de concurso, então eu tenho as explicações em cima das questões, aplicado a questões, não pensando tanto na comunicação oral como aqui, mas pensando em questão de concurso. Tenho a minha fanpage no Facebook, @Prova de Português, dicas constantes de português lá para você, aí dicas também do dia a dia, dicas que você vai usar na linguagem cotidiana para você, futuro comunicador, muitas dicas bacanas para você lá, muitas delas eu vou comentar aqui durante o curso, outras a gente vai acrescentando. Também estou no Instagram, basta me adicionar lá, Caco Pena, no Snapchat também, Caco Pena, tudo junto, minúsculo, no Snapchat. Também é bacana que são dicas, vídeos que eu gravo, como todos, né? Esses vídeos rápidos que a gente grava no Snapchat. Então estou lá lendo um rótulo de produto, tem alguma questão interessante gramatical, uma fuga, ou às vezes não, tira a foto, vamos comentar sobre isso. Tá lá uma placa, tira a foto, vamos comentar sobre isso. Um jornal, tira a foto, vamos comentar sobre isso. Dublei hoje à tarde um texto e tinha uma palavra fora do lugar lá, que tá... Vamos comentar sobre isso. Me perguntaram tal coisa hoje. Vamos comentar sobre isso. Então, o Snapchat traz esse dinamismo também para linguagem bem aplicada, bem no cotidiano. Pelo e-mail provadeportugues@yahoo.com.br você também tem o contato comigo para dúvidas ou se quiser material. Eu tenho, se você for concurseiro, aproveitar o espaço, tem também o meu material para concurso produzido, mais informações pelo provadeportugues@yahoo.com.br. E então é isso. Muito obrigado por estar aqui comigo. Espero mais uma vez que você aproveite. Te espero em todos os meus canais de comunicação e te espero agora no nosso próximo vídeo, começando com linguagem e comunicação. Sejam bem-vindos ao Fórmula de Comunicação Envolvente e sejam bem-vindos ao nosso Prova de Português. Até já!